Ao longo do tempo, o terror da internet foi se tornando uma palhaçada. La leyenda de la puchaina que desapareció en el bosque de Aneka Canéculo. Aquele monstro que você tinha medo se transformou em algo ridículo. Cara, aquela criatura tá vindo atrás da gente, você não vai correr? Não, eu quero ser pego por ela. Ué, mas por quê? E você ainda pergunta? Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Claro que isso foi uma piada e não deve ser levado a sério. O dono desse canal não sente atração por personagens peludos antropomórficos. Que isso fique bem claro. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No passado, quando começaram a surgir as creepypastas, nós costumávamos cagar de medo disso, porque era algo novo, e a gente sempre ficava na dúvida se realmente aquela história era verdadeira. Mas no fim era só um moleque de 12 anos que fez e postou em um fórum da internet. Mas conforme o tempo foi passando, essa fórmula de escrever um texto assustador e colocar algumas imagens pra ilustrar foi ficando saturada, e todo mundo começou a levar a creepypasta mais como um meme da internet do que algo assustador. Um bom exemplo de deterioração das creepypastas é o Sonic.exe, que tem um clichê de um garoto que recebe um jogo amaldiçoado, e quando começa a jogar ele vê muito sangue e personagens sendo mortos e torturados, e o Sonic se revela sendo uma criatura demoníaca que se alimenta do medo e solta frases clichês como "eu sou um deus" e "você não pode correr". Isso de um personagem ser possuído por uma entidade já se repetiu 1 milhão de vezes, e sem contar o universo do Sonic.exe que criaram em volta disso parecendo os Vingadores. Eles conseguiram sugar essa creepypasta até a última gota. E isso também aconteceu com muitas outras creepypastas. E é por isso que hoje em dia ninguém mais liga pra creepypastas. Apesar de algumas darem uma certa nostalgia porque elas fazem parte das nossas infâncias. E conforme o tempo foi passando, o terror foi evoluindo. Os vídeos de terror foram ficando mais documentais. As criaturas foram ganhando mais lore, ganhando sites que explicavam detalhadamente cada aspecto de uma criatura. O terror foi ficando cada vez mais sofisticado. E começaram a surgir novos gêneros de terror, como as backrooms e os espaços liminares, que é um tipo de terror estranho que você sente uma vibe estranha quando se depara com essas imagens. E veio Trevor Henderson com supostas criaturas avistadas. E também tem a estranha sensação de vazio que você sente por determinadas obras. Vocês perceberam que o terror parou de ser algo assustador para se tornar algo de apreciadores? Hoje em dia você vai mais coisas de terror porque você gosta e não porque você sente medo daquilo. A sensação de medo foi se perdendo com o tempo. E tem uma coisa que tá acontecendo com o terror que eu gosto de chamar de idiotização do terror. Na internet tem muito conteúdo brain rot relacionado com terror. Todo tipo de criatura como SCP, Sonic Shin, as Backrooms, Pop Playtime, Siren Head, Sprunk, todo tipo de criatura de terror é transformado em um bichinho bobinho com conteúdo estranho e sem sentido. E se você costuma assistir muito isso, já deve estar com QI pior que o de um macaco. E isso faz com que o terror fique cada vez mais bobo, porque eles podem criar conteúdo com qualquer criatura apavorante. E por incrível que pareça, esse conteúdo pega muita visualização. Às vezes eles pegam um personagem fofinho e enchem a boca dele cheio de dentes afiados. Geralmente esses vídeos são bem infantilizados para chamar a atenção de muitas crianças, e muitos deles são feitos dentro do Gmod por algum motivo. E provavelmente se algo de terror ficar popular, vai ser saturado com esse tipo de conteúdo podre. Com certeza esse é o ponto mais baixo que um conteúdo de terror pode chegar. Mas nesse vídeo eu quero falar da decadência de diferentes tipos de terror, como o Analog Horror. Analog Horror no começo era algo interessante porque era tudo novo. Uma estética antiga, com efeito VHS, voz com qualidade duvidosa e uma criatura distorcida com vários efeitos de edição de foto. Era bem imersivo e realmente dava medo.
mas essa fórmula foi se repetindo 1 milhão de vezes, a ponto de ficar insuportável. Você conseguia encontrar analog horror sobre qualquer porcaria, e os criadores nem se importavam mais em fazer algo bem feito tipo Vita Carnes. Eram só vários textos e algumas imagens jogadas, e com isso criaram analog horrors bizarros, como o dos Beatles, que é completamente aleatório. Tem o do Divertidamente, os criadores estão com tanta falta de criatividade que eles simplesmente pegaram um filme infantil que estavam no cinema só pra farmar em cima disso. Tem um dos Três Porquinhos, eu não vou negar, esse foi bem criativo, afinal a história original já é bizarra, e tem um monte de analog horror do Godzilla. Eu confesso que o Godzilla daria um ótimo protagonista de terror, mas não pra analog horror, porque já tá extremamente saturado. E hoje em dia ninguém leva essa porcaria a sério, ponto de fazer um analog horror do Arshel Speed conversando com Talking Ben. Are we gay? Mas pior que isso, é só um analog horror feito com IA, como Liminal Land. E não é nem IA boa, são aquelas IAs antigas que os personagens ficam todos deformados. E toda essa leva de conteúdo genérico de analog horror começou com The Mandela Catalog. Eu confesso que no começo era legal, e a história era bem criativa, até aparecerem centenas de clones com a mesma estética e fórmula pronta, o que torna esse gênero de terror extremamente chato e saturado. Nos jogos, o terror também foi ficando decadente, começando com Mascot Horror, que pra mim é um terror infantil. É só pegar um personagem coloridinho ou fofinho e transformar em um monstro perseguidor, que já pode ser considerado um jogo de terror. Esses bichinhos só dão medo se você tiver 12 anos de idade. E o pior é que esses jogos de mascote geralmente são lançados incompletos, então eles vão lançando os capítulos aos poucos pra ganhar dinheiro em cima de otário. Às vezes você nem precisa ter tanta qualidade, é só lançar de qualquer jeito que essa estética vende sozinha. Alguns desses jogos são até interessantes, mas no fim eles só servem pra vender produtos e fazer conteúdo de baixa qualidade em canais infantis. No fim é só uma farm de dinheiro. E os jogos de terror hoje em dia se resumem a andar em corredores, fugir de perseguidores, usar fusíveis e ligar geradores. Uma fórmula que já foi usada e repetida 1 milhão de vezes. Os jogos costumavam ser mais criativos, mas hoje em dia só sai remake. E o remake do Silent Hill 2 deu tão certo que eles reviveram a franquia. Uma época que teve muitos jogos bons de terror foi o PlayStation 2. Eu posso dizer que esse foi o auge dos jogos de terror. Obviamente que depois disso surgiram clássicos como Outlast, The Evil Within, Alan Wake e muitos outros. Mas esses jogos se inspiravam muito em jogos do Play 2 como Resident Evil 4. E eu fico indignado porque jogos são um tipo de arte tão imersiva, com tantas possibilidades, e mesmo assim as empresas preferem investir em fórmulas prontas. E o que me decepciona mais ainda é que hoje nem temos limites de hardware e podemos fazer qualquer tipo de jogo. E mesmo assim a maioria dos jogos são genéricos e ruins. Ainda bem que alguns jogos indies ainda se salvam. E até os filmes de terror foram perdendo a qualidade com o tempo. Antigamente tinha o Exorcista, um filme totalmente diabólico com uma personagem bizarra. E esse filme era tão sinistro que até os bastidores aconteciam coisas sobrenaturais. E essa personagem até traumatizou muitas crianças no jogo do labirinto. Hoje em dia esse gênero é uma palhaçada. Eles fazem só filme colocando jump scares do começo ao fim achando que isso é assustador, sendo que jump scare é o clichê mais manjado do terror. O primeiro Wreck era sinistro com aquelas criaturas apavorantes, mas com o tempo as sequências foram se tornando uma palhaçada. E o Atividade Paranormal, que no começo era legal, mas hoje virou um farm de dinheiro porque é muito fácil fazer esses filmes. E o retorno vale a pena, por isso sai filme cada vez mais ruim. E sem contar os diversos filmes de Brinquedo Assassino e Amaldiçoado, que ficaram saturados com o tempo. Qualquer gênero de filme de terror é uma fórmula já reutilizada milhares de vezes, tipo os filmes de perseguidores que até hoje saem. É difícil encontrar um diferenciado igual Stranger Things, que não é nem um filme, mas sim uma série de streaming, mas é um terror totalmente diferenciado e misterioso. Mas se eu pudesse dar alguns exemplos de filmes, seria Corra, um filme agoniante, Hereditário, um filme bem bizarro de bom, e Pecadores, apesar de não dar tanto medo, o filme é muito bom. Eu acho que se você fugir do clichê, seu filme já fica 10 vezes melhor. A realidade é que o terror tende a ficar mais defasado com o tempo, então tem que estar sempre se reinventando, senão vira uma receita de bolo que vai ser reutilizada 1 milhão de vezes, até se transformar em um conteúdo podre e sem alma, feito para ganhar o máximo de dinheiro. Mas é isso, jovens, essa foi só minha opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.